Fala, meus outros eus. Vim aqui para responder uma pergunta em forma de vídeo. Vou pôr o play aqui para vocês escutarem a pergunta, tá? Cara, uma das coisas que eu tenho muita curiosidade em saber é sobre vidas passadas, vida após a morte, porque assim, igual na época que eu comecei a seguir o professor Hélio Couto, assistir, né, os vídeos dele, ele fala que a nossa consciência, primeiro, a gente foi criado em minerais, depois em insetos, aí você morre várias vezes, aí depois você vai para um animal, né, até se tornar humano, né. E aí o humano você vê em várias vidas até ir evoluindo. Tá, vamos lá. Eu vou entrar num tema onde eu vou pegar em crenças. Em crenças que altera nível de consciência, tá? Então, se a gente pegar na nossa história, nós veremos que as crenças em relação ao que é a vida após a morte e o que é Deus foi se transformando. E foi isso também uma das coisas que foi cooperando para o nosso estado de consciência, para a evolução do nosso estado de consciência, tá? Então, antigamente nós tínhamos vários deuses. Depois disso passou para um Deus monoteísta, né? Um único Deus. Um único Deus, mas dentro de uma dualidade, onde se você não for bom, você vai pro inferno, se você for bom, você vai pro céu, tá? Até que isso evoluiu um pouco mais em padrão de consciência e chegou a ideia com Allan Kardec do espiritismo, onde, peraí, que o inferno não é pra sempre, tá? Você vai ficar lá até você supostamente se arrepender do que você fez, né, no umbral, depois você subir. E agora, o que eu percebo da onde eu estou, e quero dizer o seguinte, eu já acreditei nisso, certo? Foi um dos processos para chegar até aqui, e tá tudo bem se você acreditar, e eu não estou impondo a minha opinião, e nem quero formar a tua, tá? Só veja o que você sente dentro de você que é mais verdadeiro, tá? Dentro da minha perspectiva hoje, do meu nível de consciência, o que eu percebo é que não existe separação entre o que eu fui, o que eu serei, o que eu sou e o que todos são. O que eu percebo é que eu sou consciência. Ponto. Os outros 7 corpos que eu possuo, 9, cada um fala uma coisa, que é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo... Certo? Esses corpos não são eu sou consciência. Ponto. Quando eu morro, quando eu bato as botas, a consciência, que é o que eu realmente sou, tem que voltar para o lugar de origem, que é a fonte, tá? Portanto, para mim, essa história de que você morre e você vai para um umbral, você vai para algum lugar para você se arrepender, não bate, tá? E por que ela não bate? Porque você não é o que você pensa. E você não é o que você sente, tá? Isso são apenas corpos que foi criado para você conseguir experienciar a vida como um ser individual. Por quê? Tava todo mundo, a galera lá na fonte, certo? Ninguém pensava diferente, ninguém sentia diferente, não tinha contrastes. Então, pra gente conseguir se experienciar, precisamos individualizar, tá? E aí é criado esses 7 corpos. Informação não se perde. Então, quando eu bater as botas, o meu corpo físico volta pro físico, pra natureza, tá? Entra em decomposição. O que é informação de pensamentos, sentimentos, etc e tal, fica por aí. Também não se perde. Tem um banco de dados para isso, tá? E aí, o que acontece? Eu, consciência, volto pra fonte, tá? Então, quando as pessoas falam assim, eu fui até um umbral, você foi até um local aonde existia informações, mas não era a pessoa que estava lá, não era a consciência da pessoa, eram as informações desta pessoa.
Quando você vê um espírito, você está vendo um conjunto de informações. Não, a consciência não está lá. Porque ela automaticamente volta para a fonte. Bateu as botas, volta para a fonte, tá? Então, o que acontece? Aí, se a gente bota um paradigma desse, se a gente cogita essa possibilidade da qual eu estou falando, isso quebra várias outras crenças. Por exemplo, de eu estar passando por tal situação porque na vida passada eu fui uma filha da puta. Vamos por assim, certo? Que por um grande tempo, isso serviu para elevar a frequência, porque é melhor você acreditar que você tá passando por tudo isso porque você foi, né, você fez alguma coisa errada na vida passada e agora você tem que ser uma pessoa boa, do que, por exemplo, pensar, putz, eu tô passando por tudo isso porque Deus tá me punindo. Então, vocês percebem que são níveis de pensamentos que estão trazendo melhoras, certo? Esses pensamentos, porque no começo a galera pensava, puta, com a questão dos deuses, eles são humanos, né? Eles são vingativos. Então, a partir do momento que você passa para um Deus que é um só, você já consegue trazer um pouquinho mais do amor, certo? Só que aí tem a questão do bem e o mal. E depois que você sai dali daquela questão de um Deus só, continua na questão de um Deus só, mas que você escolhe o que você vai viver e que aí você tem que se arrepender daquilo pra conseguir um perdão e ir pro paraíso ou pra nosso lar ou qualquer colônia que seja, tá? Já traz uma consciência melhor, né? Mas quando você percebe que toda essa realidade, ela é uma ilusão e ela foi criada propositalmente para você experienciar, você percebe que você não tem o dever de se arrepender de algo que não seja no plano físico. Vou falar por quê. Porque se você tá criando coisas, se você tá, por exemplo, arrumando briga, se você tá matando alguém, se você tá fazendo... Significa o quê? Que você tá em nível baixo de consciência. Significa o quê? Que você sofre. Significa o quê? Que você vai viver menos. Significa que você vai trazer dor em volta de você e que você vai atrair dor, tá? A sua experiência física vai ser resumida a isso, ok? Então, buscar a consciência para esta vida agora, para você experienciar o máximo que você conseguir de você mesmo, certo? Não trago informações de vida passada. Não trago. Vou dizer por quê. Eu, com o meu cérebro, que é um receptor de informações, consigo acessar qualquer informação, e isso é cientificamente comprovado, que eu esteja no mesmo nível. Então, quer dizer, eu consigo, Camila, experienciar os sentimentos e o pensamento, por exemplo, do Dr. David Hawkins, certo? Ao vibrar em ressonância com ele. Eu fui Dr. David Hawkins na vida passada? Não, mas a informação dele está em algum lugar, está no banco de dados. E se eu aprender a utilizar isso, eu acesso esse banco de dados e trago essa informação para mim, certo? Assim como eu posso acessar o banco de dados e catar uma informação do Hitler, por exemplo, certo? Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas então quer dizer que quem faz as coisas que é má não se ferra por causa disso, que ticaracati, cracatá, cracatá. Acontece o seguinte, gente, eu fiz até um outro vídeo falando sobre isso. Quando uma pessoa pega uma arma e atira em alguém, não foi uma pessoa que fez aquilo. Se está na tua realidade, você também contribuiu para aquilo de alguma forma, tá? Se aquilo veio parar na tua mão, você também contribuiu para aquilo acontecer. Nossa, mas como? Mas eu não tava... Através de pensamento e sentimento. Você ressoou com aquilo chegou até você, tá? Então, não é porque as coisas estão acontecendo com você que foi numa vida passada. Você veio sem se lembrar de nada justamente porque esse era o objetivo, né? Então, que raio, que é isso? Não, traz karma, mas não lembra? Não faz sentido uma coisa dessa. Não tem lógica, certo? Então, se, por exemplo, o teu pedacinho de consciência que nasceu num plano físico aqui fez alguma merda na vida passada, você voltou pra fonte. A hora que você volta pra fonte, você lembra quem você é, certo? Você é amor, benevolência, paz,
alegria, liberdade. Você é isto. Você não está isto no momento porque você tem outros corpos que se densificaram para você poder viver uma experiência aqui diferente, certo? E nesses corpos você agregou informações, tá? Que criaram, você já nasceu com o ego, mas ajudaram a reforçar um ego, certo? Então, não existe algo que você esteja passando nesta vida que seja de vida passada. Camila, mas as pessoas, elas não melhoram, tal. O que acontece, gente, é o seguinte. Se vocês observarem bem, eu tava conversando isso com meu marido esses dias, e isso é muito legal, o exemplo que eu vou dar. Se vocês observarem bem, mais ou menos, na idade da minha mãe é assim. Na idade da minha mãe. O que ela desejou? Ela desejou, por exemplo, que ela pudesse expressar a sexualidade dela de forma livre, tá? Conforme as pessoas foram morrendo e foram nascendo outras, a gente começou a perceber que existiu evolução nesse campo, tá? Por quê? Você faz um desejo de como que você quer que a Terra seja, tá? Se você não oferece resistência para aquilo, você já recebe aquilo mesmo, você vive aquilo, tá? Mas se você oferece resistência, ao bater as botas e nascer de novo, você se beneficia daquilo. Vocês percebem que as crianças de hoje em dia nascem com domínio de tecnologia, muito mais com a mente aberta, né? A gente percebe que as crianças que estão nascendo hoje não são mais tão machistas, mesmo que elas recebam essas informações, tá? Porque tudo que a gente pede, a gente recebe, tá? Não é porque simplesmente não, porque está vindo pessoas dos planetas Ticaracatica e eles são diferenciados, tal. A nível mais profundo, todos nós somos fonte. Todos nós somos fonte. E aí o que acontece? Ao nascer aqui, a gente já se beneficia dos pedidos que fizeram enquanto estavam aqui. Compreendem isso? Então, você não tem nada que resgatar, por exemplo, de uma vida passada. Até porque, se a gente for falar de karma, o karma, ele é uma coisa coletiva, tá? Porque não foi o Hitler que matou um homem, foram todos. Foram todos. Foram anos e anos de ódio contra os judeus que formou um subproduto daquilo, tá? Não foi um homem que atirou num homem negro lá nos Estados Unidos. Foram anos e anos de racismo que deu de resultado. Porque aquilo que a gente pensa e sente, cria, tá? Agora, perante a evolução que ela mencionou no vídeo, né, do reino vegetal, mineral, ticaracatica, nós estamos em expansão. Sempre estaremos em expansão. Hoje a Terra é de um jeito, daqui 1000 anos ela será de um jeito completamente diferente. Isso é o normal. Isso é o que tem que acontecer. Você, eu e todo mundo junto não pode parar a expansão. Por quê? Porque se você tentar parar a expansão, não interessa. Você bate as botas, pronto, soltou a resistência, outro nasce e já nasce diferente, tá? Então não tem como você paralisar a expansão, o crescimento do planeta Terra. Certo? É uma opção. E isso é bem legal que eu vou falar pra vocês. É uma opção vir pra Terra. Você não é obrigado a ir pra Terra. Uma vez eu tava numa palestra kardecista, que eu falei, eu não tenho nada contra o espiritismo, tudo, não tenho. Já fui espírita, tá? Mas aí a mulher tava falando na palestra assim, que quando a gente vê o que a gente fez, a gente fica abismado com aquilo e aí a gente quer voltar pra consertar. Gente, eu não tenho essa visão. Da onde eu tô, pra onde eu fui em meditação, eu não vi isso, tá? Quanto mais perto você tá de Deus, mais amor você tem e mais compreensão e aceitação por você mesmo você tem. Então, óbvio que você não vai querer se martirizar. Porque você vai estar mais perto do pensamento e sentimento de Deus. Deus não é punitivo. Isso é um falso conceito. Isso é uma crença de que Deus é punitivo, que então, eu tenho que vir pra cá
e pagar os meus pecados, ou pagar os meus karmas, ou enfim, não, tá? O que eu considero como karma é um pensamento repetitivo, é uma crença que faz com que você haja sempre da mesma forma e te traga resultados dos quais você não gosta. É um karma até você tomar consciência. A hora que você toma consciência de que pensamento que é esse que você tá tendo, tá? Que tá te fazendo agir dessa forma, ele para de ser karma na hora. Porque você limpa. Certo? Então, assim, é importante a gente entender que o pensamento do professor Hélio Couto não está errado. E o meu tá certo. Nem o meu errado e nem o dele certo. Vou dizer por quê. Porque a gente vive a nossa realidade de acordo com o que a gente acredita. Então, é óbvio que vai ter pessoas que vão falar, não, mas eu fui em vidas passadas e aconteceu. Sim, porque você acredita nisso. Então, isso vai acontecer. Tá? E isso faz parte. E a gente precisa pensar também o seguinte, as religiões, qualquer uma que seja, elas são degraus, tá? Pra ajudar a subir em nível de consciência. Então, às vezes eu vejo o povo revoltado com o Edir Macedo, assim, por exemplo, né? E eu não condeno ele, porque eu sei que pessoas que vão lá precisam daquele tipo de vibração, precisam daquele tipo de informação para sair de onde estão. Então, não tem o conceito de certo e errado, de religião que é certa, de religião que é errada, ou de filosofia de vida que tá certa e filosofia que tá errada. É o seguinte, a verdade é uma. Você cria a tua realidade, tá? E você cria com base no que você acredita. É conveniente pra você acreditar que você tem vidas passadas e que você tá passando por tudo isso na sua vida por causa que você não foi bom na vida passada? Eu acho que pode ser conveniente por um tempo, tá? Por quê? Porque isso traz um alívio de não ter que ter a responsabilidade de resolver isso nesta vida, né? Porque, não, eu fiz na vida passada, é meio que não era eu não tenho o que fazer, tá? Tem muitas pessoas que usam isso como uma desculpa pra ficar na zona de conforto, certo? Então, é conveniente pra você pensar assim? Pensar que talvez você não tenha sido uma pessoa boa, ou pensar que, nossa, eu tô evoluindo. Se isso te trouxer conforto e o meu pensamento estiver distante disso, então fica com a sua crença. Uma hora você vai... até porque, gente, eu acho que esse tipo de coisa são respostas que elas vêm de dentro. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu chegar e oferecer aqui um pensamento, pode causar desconforto, porque eu tô mexendo numa crença enraizada e é uma crença que tá há muito tempo, certo? Então, é de você sentir. Olha pra dentro, medita, faz a pergunta e sobe o nível de frequência pra você receber a resposta. Eu não vejo desse jeito, mas eu respeito absolutamente quem vê desse jeito, tá? Não desabono quem vê as coisas desse jeito. Pra mim, não serve, tá? Não me faz bem e não me traz os resultados dos quais eu desejo pra minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que não traz conforto pra mim, tá? Enquanto eu tinha esse tipo de crença, eu não tinha segurança, tá? Eu não tinha segurança em mim mesma. Eu não tinha segurança em Deus, tá? Eu tinha muito medo de receber ataques de energias negativas que estavam fora de mim. Eu não tinha controle da minha vida em si, porque isso me fazia perder o controle, tá? Porque por debaixo de uma crença tem um monte de coisa. Porque, se eu fiz alguma coisa pra alguém numa vida passada, eu maltei o cara tá me obsediando agora, tá? E aí o que acontece? Você pensa, sente, cria quê? Cria obsessor. Mas então o obsessor sai de banco de dados. É informação. Obsessor não é consciência, é informação, tá? Não vai chegar bateu, morreu, só morreu. Vem a consciência te assustar, te assombrar. Gente, não, a consciência é consciência, tá? Tem a informação, tem as informações dessa pessoa. Ela vem ela pode vir obsediar você.
certo? Mas você convidou ela através dos seus sentimentos e pensamentos. Então, eu acho que abrir uma lacuna para um lugar vibracional que eu, particularmente, não quero ter contato. Não quero ter contato com esse tipo de energia, tá? Existe. Existe porque a informação existe, certo? E ela vai existir enquanto você acreditar nela. Tá? Mas eu não quero viver isso, né? Uma vez, isso me lembrou um vídeo, também dos Abraham. Ligaram pra Esther e pediram pra ela... Foi um delegado que ligou. Falou assim, eu sei que você é médium e eu sei que você consegue saber as coisas e eu tô tentando resolver um caso e eu quero que você me ajude a descobrir. E a Esther falou, eu sou médium, mas eu não sou esse tipo de médium. Eu não lido com esse tipo de energia. E eu não quero lidar. Certo? Então, o tipo de coisa que você vai lidar na tua realidade física é o tipo de coisa que você vai se engajar, que você vai se misturar, né? Agora, são anos e anos acreditando nisso, então não é porque eu falei alguma coisa, você deixou de acreditar e pronto, acabou, né? Não, isso vai um tempo pra você tirar essa informação de dentro de você, certo? Eu consigo levar minha vida tranquilamente no meio de pessoas que pensam assim e eu não imponho a minha vontade sobre elas, porque isso não me incomoda mais, né? Eu consigo compreender que elas têm essas crenças e pra mim tá ok, tá tudo bem, entendeu? Tá belezinha. Do jeito que elas pensam, eu não vou ficar tentando convencer os outros. Por quê? A salvação é individual, né? Falo assim, a minha vibração é minha responsabilidade, tá? E a vibração do outro é responsável, o responsável é ele, eu não posso vibrar por ninguém, certo? Eu posso simplesmente passar meu conhecimento, quem ressoar com ele, vem pra cá, quem não ressoa, não vem e tá tudo certo, tá? Então hoje eu consigo conviver com pessoas que pensam dessa forma, de forma tranquila, tá? De forma tranquila. Depois de muita coisa, depois de limpar muita coisa. E eu super compreendo e respeito, tá? Certo? A nível de conexão com o todo, tá? Mas se traz pra tua e é o teu momento agora, é esse o momento que você vai viver, certo? É isso. Eu espero que eu tenha sido clara e espero que vocês tenham gostado também. Quem discordar, bota aí no comentário e tal, porque aqui não é ditadura militar, tá? É isso, um beijo e até a próxima, meus outros eus.